Fala rapaziada, tudo suave? Aqui quem fala é o Finger e bom, o MC Igo é sem sombra de dúvidas uma das figuras mais importantes da história do trap nacional. Afinal de contas, ele foi o primeiro grande nome da cena, tendo obras que hoje são consideradas por muitos como verdadeiros clássicos. O Igo, ali por volta de 2016 e 2017, se diferenciava de todos os demais artistas da cena, pois enquanto todos ainda estavam começando, buscando se encontrar, construir alguma identidade, o MC Igo já era um artista pronto, tanto que sua estética acabou se tornando a maior referência daquela geração. Com o passar do tempo, como é de se imaginar, a cena evoluiu, e em um ritmo muito acelerado. Novos artistas, novas estéticas e novas tendências foram aparecendo e conquistando seu espaço, e o Igo acabou sendo superado por muita gente. Porém, ainda assim, no decorrer de tantos anos, ele se manteve de alguma forma relevante, apesar de ver cada vez mais seu prestígio desaparecer, já alcançando um estado crítico. E é sobre tudo isso e mais um pouco que trataremos no vídeo de hoje, a complicada situação do MC Igo, que você verá com exclusividade hoje só aqui no Universo Estranho. Após viver seu auge na cena, o MC Igo viveu um vertiginoso declínio, que foi marcado principalmente por incontáveis críticas ao seu trabalho, no qual questionavam principalmente um único ponto: repetição. Repetição de melodias, flows e principalmente lírica. E o Igo não pareceu ouvir seu público, insistindo na repetição, saturando seu conteúdo. E bom, mesmo ele tendo construído uma base de fãs enorme no decorrer de seus muitos anos de cena, já há algum tempo esse público não se renova. Pelo contrário, na verdade, sua base de fãs vem se desfazendo. E são muitos os motivos que corroboram para esse cenário. O Igo parece ter parado no tempo. Ele não mudou muito no decorrer de tantos anos. E bom, você pode estar pensando, se ele deu certo assim, por que não continuar? E a resposta é simples. Com a evolução da cena, muita coisa mudou e quem não se adaptou simplesmente ficou pelo caminho. E o Igo está ficando pelo caminho. Afinal de contas, precisa-se de muito mais hoje do que se precisou no passado para se tornar ou se manter relevante na cena. E com a concorrência de tantos bons nomes, nunca se competiu tanto pela atenção do público. Sendo assim, se torna cada vez mais necessário que se tenha boas estratégias de marketing, uma vez que a forma como você se relaciona e gera interesse no ouvinte acaba sendo talvez tão importante quanto entregar uma boa música. E o Igo sempre foi muito discreto em tudo isso. Ele sempre fez o mínimo, e o mínimo não é suficiente. E bom, o Igo parece ter perdido por muito tempo sua ambição. Ele se permitiu entrar em uma zona de conforto que o levou a esse declínio. Porém, desde que a pandemia surgiu, ele parece estar tentando sair dessa zona musicalmente falando. De modo que em meio a tantos lançamentos, podemos ver em algumas boas novidades. Mas tudo isso tem sido muito pouco para gerar algum resultado significativo. Seu público já está cansado de esperar por mudanças, e assim, muitos simplesmente desistiram nesse processo. E eu me incluo. Quantas foram as mixtapes e álbuns que nos fizeram pensar, agora ele muda, agora ele quebra tudo, agora ele volta a ser o que era antes. E bom, o Igo é o mesmo de antes, e talvez esse seja o problema. Depois de tanto tempo, ele precisa se repaginar. Já desistindo do Igo, alguns de seus lançamentos mais recentes começaram a me chamar muita atenção, como 12 Chivas, essa mina o que ela não faz, vai ficar de boa, blunt queima mais, em cima do foguete que não é de Marte, Smoke That Shit, Smoke that shit, sobe nas UP, e Stu. não estou cold, Chapei, não vou ligar mais pra ninguém. Mano, faço meu
Esses singles foram bem diferentes do que o Igor geralmente estava lançando. E como eu sou muito iludido no Igor, eu acreditei mais uma vez que alguma mudança poderia vir. E no dia 20 de outubro de 2022, o Igor lançou sua mais nova obra, a mixtape OG. E bom, meio receoso, com um pé atrás, eu fui lá dar mais uma chance para ele. E bom, logo na primeira faixa da obra, que foi Hayabusa, o Igor já nos surpreende ao apresentar uma estética, mas principalmente uma lírica bem distante daquele padrão saturado de sempre. Ali eu pude ver um Igor que deixou a sua zona de conforto e decidiu se abrir, se arriscar. E bom, quase toda a obra nos apresenta novidades. Sejam elas iguais às já mencionadas ou outras, como o fato dele ter buscado trazer feats com nomes diferentes do padrão. Mas enfim, essa obra me surpreendeu verdadeiramente. Eu não esperava que a essa altura do campeonato o Igor fosse de fato mudar e nos apresentar tantos bons sons. E a pergunta que me surge com isso é: há tempo para essa mudança? Bom, claramente ele perdeu muito em não ter feito isso antes, pois parte de seu público e da cena se cansaram de esperar por essa mudança. Muitos desacreditaram dele nesse processo, de modo que hoje seu nome já não empolga muitas pessoas. É claro que nunca é tarde demais para mudar, mas agora o Igor terá um longo caminho tentando desconstruir a sua imagem saturada. E é claro que esse processo dependerá de muito mais do que simplesmente boas músicas. E já podemos perceber isso nessa própria mixtape, que mesmo com ótimos sons não contou com nenhum marketing, tendo assim números fraquíssimos. E bom, nisso o Igor não nos surpreendeu, afinal de contas seus números têm caído a cada dia. Enfim, rapaziada, comentem aqui embaixo se vocês ainda acreditam nessa volta por cima do MC Igor. E é claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, seguir nossas redes sociais e a nossa playlist no Spotify. Por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.